Olá, internautas. Olá, Daniel Fraga. Então essa aqui é a minha vídeo-resposta para o seu vídeo apoiando o capitalismo. Eu logo que vi esse vídeo, eu já fiquei curioso para ver quais eram os argumentos, né, de defesa do capitalismo, porque eu considero que hoje um assunto muito difícil de ser defendido. Então fiquei logo curioso para ver quais seriam os seus argumentos. Então, antes de mais, eu gostaria de dizer que eu respeito muito o seu trabalho. Muitos dos vídeos que você faz, você sabe, a gente já falou através do Facebook, que eu concordo com muitos dos seus argumentos. Outros temas eu já não concordo. Então, como eu acho que a internet ela deve propiciar mesmo isso, o debate, e ajudar que várias cabeças pensem juntas, né? Afinal, várias cabeças pensam melhor do que uma, né? E ver a mesma questão por diferentes ângulos, eu tomo a liberdade de fazer esse vídeo resposta. Então espero que eu traga outros argumentos e outros ângulos que também sejam interessantes. Bom, antes de começar com os argumentos, eu vou falar um pouco da minha visão pessoal sobre a administração pública, né? sobre a política. Eu muitas vezes concordo com a tendência anti-Estado que você tem, Daniel. Eu acho que o Estado, o modelo que a gente tem hoje no mundo, nos países ocidentais de maneira geral, é uma democracia que ela não tem sido muito eficiente para a governança. Não representa muitas vezes o interesse de todos, defende o interesse de poucos. Então eu realmente acho que o Estado precisa de reformas. Né? Existe um pequeno problema assim, muito recorrente nos debates sobre a democracia, sobre como o Estado deveria governar, é que, assim, por um lado, uma elite que administra, ela normalmente vai se beneficiar do poder que ela tem. E por outro, se o poder for passado diretamente para o povo, muitos intelectuais acham que isso é muito arriscado, porque acham que o povo não tem muito preparo. Né? Muito bem, mas essa é uma questão que não é a do momento. Então, em relação à política, eu concordo com alguns pontos de vista, né? E em relação à economia, que eu acho que tem mais claramente algumas discordâncias mais claras. Eu não sou nem socialista, não sou liberal, não defendo nem o capitalismo, nem o comunismo. Eu acredito que precisamos de um projeto bem racional para fazer com que seja sustentável a ocupação do planeta. Então vamos entrar nas argumentações. Primeira coisa que eu acho difícil de responder, Daniel, quando se defende o capitalismo, é que o capitalismo ele não tem projeto de manutenção dos recursos. Ou seja, o projeto dos países é esgotar todos os recursos o mais rápido possível. Né? Sabemos que hoje o estilo de vida do que tem no Ocidente, de extremo consumo, se ele fosse espalhado para todas as pessoas do mundo, né, todas as pessoas tivessem acesso a esse estilo de vida, nós precisaríamos já de 4 planetas. Então a primeira questão é essa. Como que você defende o capitalismo? Né, qual seria a solução para que ele seja sustentável? Né, porque hoje o projeto é consumir todos os recursos até eles se extinguirem. Ok? Essa é a primeira crítica que eu faço ao capitalismo. A segunda crítica é em relação aos níveis de estresse e competição que o capitalismo tem provocado nas pessoas. Nós sabemos que na natureza, os animais eles vivem em competição, é a lei do mais forte. E essa competição ela gera violência. As espécies na biologia que sobreviveram ao longo dos milhões de anos de evolução do planeta são as espécies que têm alta capacidade para cooperação. E o ser humano é uma dessas espécies. A gente está aqui na Terra porque a gente tem capacidade de cooperação. O que acontece é que o capitalismo ele põe as pessoas uma contra as outras. É o que o Thomas Hobbes chamava de guerra de todos contra todos. É um salve-se quem puder. Eu penso só nos meus interesses e os outros que se explodam. Né? Que, como diria o político Justo Veríssimo. Mas não,
isso não é uma solução muito viável. Né? Por quê? Olha só o que tem acontecido na France Telecom, por exemplo. Né? E quantos milhões e milhões não se gastam com as pessoas ficando estressadas, depressivas, ansiosas, fruto dessa extrema competição, extrema necessidade por aumento da produtividade, aumento da maximização dos lucros. O objetivo é que as pessoas sejam trabalhadores como máquinas ou que nós cooperemos para chegar numa sociedade sustentável. Então, os níveis de estresse do capitalismo, né, e as doenças que ele tem causado, eu acho que é difícil contra-argumentar, Daniel. Um outro ponto, o terceiro ponto que eu acho interessante comentar é sobre a meritocracia. Muitas pessoas que defendem o liberalismo, elas vão sempre citar a meritocracia. Né? Quem trabalha, produz e realiza os seus objetivos. O que acontece, Daniel, é que a meritocracia, nessa doutrina, para ser viável, todos têm que ter igualdade de condições. O que não acontece. Os contextos são diferentes, né? Não há igualdade de condições. As pessoas têm capacidades diferentes, elas têm condições diferentes. Muitas pessoas nunca vão ter condições de competir em igualdade. Né? Então o capitalismo ele tem acumulado riqueza, né? Como os recursos no planeta são finitos, muitas pessoas conseguem um acúmulo muito grande desses recursos e depois não sobra para as outras pessoas. Isso é matemático. Né? Como que um sistema ele pode ser sustentável, Daniel, se ele exponencialmente gera o acúmulo e a concentração de recursos e renda? Né? Vamos lá. Então são 3 pontos que eu gostaria que o debate aí se encaminhasse. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa que eu anotei aqui. Eu tinha notado aqui que tem um exemplo bem assim, interessante que está acontecendo hoje, né, no Brasil. É para mostrar como que o capitalismo ele pode, ao invés de gerar a paz, gerar a cooperação entre as pessoas, ele gera violência e desigualdade. Olha só, o filho do Eike Batista agora se envolveu num acidente e eu vi hoje na internet que o Eike contratou o ex-ministro da Justiça para defender o caso. Se uma coisa dessa acontece com uma pessoa de classe média, um acidente como esse, supondo que foi realmente um acidente dentro de todas as coisas, dentro de uma conduta responsável, é muito difícil, né, ter condições de contratar o ex-ministro da Justiça para nos defender. Então, olha como tem umas discrepâncias do sistema capitalista e como essa extrema competição ela não gera igualdade, né, para as pessoas. E assim, eu não quero defender igualdade, não. Eu só estou dizendo que quando há extrema desigualdade, né, enquanto pessoas têm muitos direitos e outras não têm nenhum direito, outras não têm acesso aos recursos, essa tensão ela faz com que a sociedade seja um barril de pólvora. Né? A gente sabe que no Brasil tem uma violência estrutural e eu acho que essa concentração de renda, o Brasil, muitas vezes chamam de Brasil de Belíndia, né? Uma riqueza tão grande quanto a da Bélgica e uma pobreza tão profunda quanto a da Índia, mostra que existe uma desigualdade que gera violência. Daniel, foi essa a minha vídeo-resposta, espero que tenha contribuído para o debate. Internautas, espero que vocês também contribuam. Obrigado pela oportunidade. Um abraço, Daniel. Tchau.